Com muita honra e alegria, nós estamos iniciando mais uma edição do Arauto Saúde. Saudações a você que nos acompanha pela Arauto News 89,9. Para você que nos acompanha em imagens em Arauto Play, no YouTube. Para você que vai ouvir o podcast também no Spotify da Arauto. E também para você que vai ouvir o podcast no portal Arauto. Para você que nos acompanha também no Instagram da Arauto News, saudações a você em nome da Cedil Diagnóstico por Imagem, a única com ressonância magnética 3 Tesla, Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari, com sua casa em Santa Cruz do Sul, na Capitão Fernando Tatti, número 700. Fortuna Cor, Clínica de Cardiologia, Dr. Tiago Fortuna, atendimento na Clínica Respirare, Rua Thomas Flores, 262, também consultório em Veracruz, junto ao Hospital de Veracruz. Instituto Regional de Especialidades, a otorrinolaringologia, reumatologia e dermatologia, as especialidades do Instituto Regional de Especialidades anexo Hospital de Monte Alverne. Sangallen, ações e terapias, saúde e especialistas para fazer o diagnóstico e o tratamento de doenças autoimunes e também todas as doenças oncológicas. Agende sua consulta no 3056-8686. Uniodonto, Vale do Rio Pardo, você pode contatar pelo 9829-90-364. E ainda conferir a Uniodonto na Rua 28 de Setembro, 32, em Santa Cruz do Sul. Genaro Trojan, médico, especialista em urologia, está conosco. Doutor, no último final de semana, no último programa, falamos com uma ginecologista, uma mastologista, sobre o Outubro Rosa. Já estamos no mês de novembro e temos que falar do Novembro Azul. Bem-vindo. O que significa Novembro Azul em se falar para os homens especificamente? Bem-vindo aqui ao Arauto Saúde. Muito obrigado, Pedro. É um prazer sempre. É um prazer poder conversar com os ouvintes dessa forma, de toda a região. O Novembro Azul, tanto quanto o Outubro Rosa, que são, digamos, a prevenção e a conscientização, é anual, é diária, digamos assim. Mas o Novembro Azul é um mês que celebra a questão de prevenção sobre uma patologia que acomete muito o homem, certo? Que é o câncer de próstata. Uma patologia muito incidente. É sempre importante trazer uma estatística, Cerca de 1 a cada 6, 7 homens terão essa patologia acima dos 50 anos de idade. Então, é nessa oportunidade que os médicos, principalmente os urologistas, assim como alguns oncologistas clínicos, trazem esse tema procurando sempre esclarecer a população masculina, que ainda hoje busca um pouco menos a informação do que a mulher, mas a gente está correndo atrás. Sim. Falar, doutor, fazer um comparativo, as mulheres faziam as mamografias, sempre o recomendado pelo Ministério da Saúde era a partir dos 50 anos até os 70, mais ou menos, 69, 70 anos. O Ministério da Saúde se conveio os médicos, os mastologistas, o pessoal, os ginecologistas e a área da saúde, especialidade nessa área, pressionaram e agora o Ministério da Saúde ampliou, ou seja, antecipou para 40 anos e vai até os 73, 74, se eu não me engano. Quando a gente fala de exames preventivos para os homens, continuam valendo a mesma idade ou também mudou alguma coisa? A gente pensa assim, se a gente for focar no câncer de próstata especificamente, começamos a partir da população geral, a partir dos 50 anos de idade, e para os indivíduos afrodescendentes, obesos ou com histórico familiar positivo. O que a gente fala de histórico familiar positivo? São aqueles que têm a doença em parentes de primeiro grau, ou seja, irmãos ou pai. Nesses pacientes, nessa população, é recomendado a partir dos 45 anos de idade. Sim. Doutor, a gente falou também, fala sempre da prevenção do câncer, e talvez há algum receio. Quando a gente fala sobre câncer, sempre a pessoa fica receiosa. E que bom que nós temos os tratamentos hoje para cura ou para manutenção. Mas quando a gente fala de alterações de próstata,
a grande maioria, na verdade, muitas vezes nem é câncer, é um aumento que vocês chamam de benigno. Como funciona, o que são as semelhanças de sintomas entre algo benigno e algo maligno, ou tem diferentes sintomas? Isso é muito importante, é uma pergunta excelente, Pedro, porque ela me dá margem para abordar esse assunto. Geralmente os sintomas de urinar mal, urinar muito à noite, jato mais fraco, um esvaziamento incompleto, aumento do resíduo, ou seja, aquele indivíduo que urina e logo tem que voltar para urinar, ou que tem que urinar sentado porque o jato fica muito fraco, o jato começa a ficar espalhado, aquele indivíduo que começa a ter uma urgência miccional ou até perdas urinárias, ele tem que sair correndo. A gente está tomando aqui um chimarrão e daí a pouco tu fala, para que eu vou ter que urinar rápido, senão ele perde urina. Isso são sintomas muito mais comuns a HPB, que é a hiperplasia prostática benigna, o que a gente chama de aumento da próstata. Certo? E esses são sintomas crônicos, eles vão aumentando lentamente. Agora, quando esses sintomas iniciam de forma muito aguda, de um dia para o outro, 2, 3 dias, a gente tem que lembrar de outra doença benigna também, que é a prostatite. Prostatite dá em qualquer idade, indivíduos de 18, 20, 30 anos. Eu ia perguntar, pessoas novas podem ter prostatite? Pessoas novas, às vezes jovens que têm uma prostatite, 22 anos, 23 anos, até aquele indivíduo de 80 anos. Então é muito comum. Já o aumento benigno da próstata, HPB, geralmente aquele indivíduo, a partir dos 40 anos, a próstata aquele indivíduo vai analisando o seu jato, vai vendo que o jato está um pouquinho mais fraco, principalmente depois dos 60 anos. Já o câncer de próstata, e daí está a importância de sempre fazer a prevenção, a consulta, o rastreamento, porque o câncer de próstata ele dificilmente dá sintomas. Os sintomas são os mesmos, na verdade, mas dificilmente ele dá sintomas numa fase inicial. Então, sabendo que a chance de cura numa fase inicial é de até 90%, são diversos tipos de tratamento, né? Tanto radioterapia, outros tratamentos mais novos hoje, cirurgia convencional, videolaparoscopia, cirurgia robótica, são N tipos de tratamento, porém, quando diagnosticado precocemente, a chance de cura chega a 90%. Então, por isso que hoje, várias instituições como a Sociedade Brasileira de Urologia, a Sociedade Americana e a Sociedade Europeia recomendam essa investigação. Doutor, quando você fala da prevenção, e a gente está no Novembro Azul, são meses que, digamos, estimulam mais, enfim. Mas a prevenção não deve ser feita só em novembro, pode ser feita a qualquer momento, é isso que vocês trabalham, né? Com certeza. Até aproveitar, eu fiz essa pergunta agora ao doutor, porque normalmente, doutor, vocês são muito demandados, tudo numa vez só. Durante o mês de novembro, todo mundo quer palestra, todo mundo quer o Pedro quer a entrevista. Então, é mais ou menos assim que funciona. A gente sobrecarrega vocês nesse período também. Mas é importante que a gente dilua isso também para vocês profissionais. Claro. E até nos bastidores, vamos puxar uma conversa, né, Pedro? A gente vinha comentando, sempre tem aquela história, um conhecido que aconteceu isso, né? E a prevenção maior é a qualidade de vida. Claro. E eu digo que qualidade de vida não é só tu comer salada, é tu fazer coisas que te dão prazer, um esporte, aquele futebol, né? Qualquer tipo de esporte, vôlei, hoje em dia tem outros esportes mais atuais. Aí, corrida que tá na moda. Pádel. Então, isso é prevenção, né? São meios que, inclusive, geram um bem-estar psicológico. Deixa eu aproveitar, doutor, você falou do exercício. A pessoa que pratica esporte, ela diminui os riscos de problemas prostáticos? De certa forma, sim, porque se a gente pensar no aumento de risco nas populações do Ocidente, né, por causa da dieta, do tipo de dieta, da alta ingestão de gordura, e pensarmos que a prática de esportes leva a uma condição mais saudável, menores índices de obesidade, sim, indiretamente ajuda a prevenir o câncer de próstata, mas não é a principal causa, né? Tá, doutor, quando a gente fala aí, já vamos continuar nessa linha aí, quando a gente fala de esporte, de alimentação, e os medicamentos, os hormônios que muitas vezes são tomados para virar um super-homem, e
digamos assim, ficar forte. Sim. Esses medicamentos, hormônios e outros medicamentos que as pessoas muitas vezes usam nesse sentido, sem orientações, o que significa? Poderia te falar vários dias sobre isso, Pedro. Vários dias? Vários dias, mas eu vou falar talvez com uma palavra, eu vou definir agora. Tu estava comentando, eu penso em uma doce ilusão. Porque uma doce ilusão, porque a gente vê jovens hoje em dia, é normal, às vezes vem o pai fazer um check-up comigo e fala, olha, meu filho tá usando tal e tal medicamento, o que tu acha? Eu falo, vem junto com ele, vamos conversar, nós três, vamos tentar mostrar para ele o que pode acontecer. Não é criar um terrorismo. O pai vem com o filho. Sim, porque muitas vezes o jovem tá naquela ânsia de ficar forte. Só que aquela força, o homem se preocupa, claro, é normal, assim como a mulher, com a questão sexual. E sabemos que o uso abusivo de alguns medicamentos, como hormônios, eles não geram só câncer, mas também a impotência sexual. Então aquele indivíduo muitas vezes vai ter um ganho acelerado de massa muscular, mas não um ganho constante. É diferente daquele indivíduo que faz esportes rotineiramente, que vai na academia todo dia. Aquele indivíduo usa a dose de hormônios, tem um ganho mais rápido de massa, mas também ele parou com aquilo, vai cair. Só que ele aumentou a chance, e muito, de desenvolver um câncer de próstata, de fígado, de pâncreas e até de mama masculino. Porque 1% dos cânceres de mama são masculinos. Isso é muito importante, o câncer de mama. É bom você falar, porque sim, eu conversava isso com a mastologista, a doutora Leisa Gaspari. Sim. Conversávamos sobre isso e ela falou da importância também dos homens apalpar os seios também, porque tem muitos casos também. Doutor, uma outra questão, quando a gente fala sobre... nós temos... tudo na vida tem o seu tempo. Os homens têm o seu limite, as mulheres têm o seu limite. E hoje nós temos muitas coisas produzidas de forma na ficção, onde talvez muito homem toma aí um medicamento, alguma coisa, para viver o que ele é mostrado na ficção. Nesse sentido, o engano, as coisas que devem ser evitadas, doutor, porque, vamos falar claro aqui para que todos entendam. Tem vídeos pornô, onde a pessoa vê talvez uma coisa que é montada, sim, e quer ser igual. Outra doce ilusão. Com certeza, com certeza. E existe o uso... Vocês perdoam, tá? Perdoam, mas eu preciso falar sobre isso. Sim, não, esse assunto é muito importante. E tem jovens usando medicamentos, combinações, inclusive a classe dos inibidores da fosfodiesterase. Existem alguns princípios como o sildenafil, o tadalafila. Não vou falar marca, talvez para o pessoal entender seria mais fácil, mas fica ruim falar a marca porque algum laboratório pode achar que a gente está falando especificamente dele. Mas esses medicamentos, eles têm restrições também de uso, eles têm restrições até cardíacas. Então, aquele indivíduo que tem um comprometimento cardiológico, usa alguns medicamentos vasodilatadores, eles não podem usar esses medicamentos. Pois é, doutor. Um colega seu, cardiologista, uma certa oportunidade, ele falou, disse, Pedro, eu quero falar sobre isso um dia. E aproveitar a oportunidade, vou perguntar para você que é urologista, trabalha essa área. Muitos homens jovens, muitas vezes, têm coisas repentinas que podem, eventualmente, ser problemas cardíacos sem ele saber. Mas se um deles ingere algo nesse sentido, um medicamento desse, sem ele saber que ele tem um problema cardíaco, pode ser grave, né? Com certeza. Muitas vezes a gente vê o dito mal súbito, algum mal-estar naquele indivíduo que faz até esportes sem uma esportes de impacto, sem um adequado acompanhamento médico. Então esses medicamentos e até hormônios, eles podem predispor essa doença. Também é muito importante a gente falar sobre também a falta do hormônio, o hormônio sexual masculino, a testosterona, na população masculina em determinada idade. É importante também manter um nível adequado, porque também o déficit desse hormônio numa quantidade salutar, ele acarreta em riscos também. Porque aquele indivíduo muitas vezes se confunde até com depressão. Ele começa a evoluir com desânimo. Você está falando da andropausa? Andropausa. Hoje em dia a gente chama, uma sigla, tudo é sigla em medicina, né? Sim. DAEM. Então é um distúrbio... Como é a sigla? DAEM. 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 É um distúrbio androgênico.
relacionada ao envelhecimento masculino. Antigamente chamava andropausa, porque andropausa a gente pensava muito em calorão, em alguns sintomas muito específicos. Então a DAEM, né, esse distúrbio relacionado ao envelhecimento masculino, é uma associação de sintomas. A gente tem diminuição da massa muscular, perda óssea, ou seja, o indivíduo evolui para uma osteoporose, o indivíduo também tem aumento de risco de infarto agudo do miocárdio, eventos tromboembólicos como embolia, trombose, AVC, tá? Derrame, hemorragia cerebral, para o pessoal entender em casa, né? Então o déficit, a diminuição da testosterona também é importante. Então a gente tem que manter em tudo. Em saúde é sempre o equilíbrio, como na vida pessoal, né? Sim. Doutor, assim como as mulheres, quando muitas vezes descobrem algo em algum seio, sempre há aquela preocupação, como nem você falou e a doutora falou também no final de semana, na vida da mulher o seio faz parte de todo o contexto sexual da mulher. Nos homens, quando a gente fala do câncer de próstata, a grande maioria, a primeira coisa que devem perguntar também, como fica a minha vida sexual depois de um procedimento de próstata? O que nós temos hoje de moderno, com que dê essa segurança que não precisa ficar desesperado e continuar com uma vida ativa? Sim. Se a gente pensar na cirurgia para o câncer de próstata, a gente tem alguns tipos de cirurgia. No caso, consiste basicamente em retirada da próstata e das vesículas seminais. Então, a gente tem a cirurgia convencional, que há muito tempo vem sendo feita, as cirurgias por videolaparoscopia e a cirurgia por videolaparoscopia, por vídeo, em plataforma robótica. Porque o que é o robô? O robô ele não opera sozinho, o robô é uma máquina, digamos, um instrumento que o cirurgião utiliza para operar a próstata do paciente por vídeo. Então, qual que é o principal ganho do robô? Melhora da continência urinária e também da preservação da potência sexual. Nem todo paciente que vai ser submetido a uma cirurgia de próstata, tanto por via convencional ou robótica, ele vai ter a impotência, a incontinência. Então, é um mito isso daí e afasta muito o homem do médico. Um exemplo chulo, mas eu sempre falo, eu nunca vi ninguém no cemitério com o órgão com o pênis ereto, ou seja, a gente está tratando uma doença oncológica, um câncer. O objetivo inicial é tratar o câncer, resolver a doença. Salvar a vida. Salvar a vida do homem em primeiro lugar. Claro que podendo manter a continência e também a potência sexual, excelente, resultado pleno, 100%. Só que depende muito de como o homem chega já. Exemplo, Pedro, e para a população entender, o homem que chega com uma classificação de risco maior, com gânglios já comprometidos, ou seja, um PSA já 20, 30, 40, é uma doença de maior volume. Nesse caso, é mais difícil manter a potência sexual. E também a gente pode pegar um homem que teve um diagnóstico precoce, por exemplo, o indivíduo que tem um familiar, um irmão e pai que já tiveram câncer de próstata e a gente diagnosticou com 48 anos de idade. Esse indivíduo tem maior chance de manter a potência sexual do que aquele indivíduo que tem 75 anos. Certo. Tem a questão da idade também, porque o homem de 48 anos de idade é diferente do homem de 75 anos de idade. Doutor, agora vem uma questão também que a gente falava, já fala seguidamente, e isso é um desafio para a medicina. Nós tínhamos uma expectativa de vida, eu me lembro quando criança falava que uma pessoa tinha 50 anos, era um vovô. Sim. 50 anos hoje é jovem, muita gente está mudando de... 50 anos são pessoas extremamente jovens pela expectativa de vida. Mas quando você fala que 50 anos é uma idade para ter que começar a fazer isso, fazer aquilo, o que a expectativa de vida maior traz de perdas ou manutenção ou ganhos para o homem, quando a gente fala da saúde de um homem? Eu vejo muito assim, o homem ele tá envelhecendo e a exemplo da mulher, do público feminino, ele tá buscando muita qualidade de vida. Começou com um pouco com a estética, mas hoje o homem procura muito o exercício, associar o exercício. Eu, pelo menos no consultório, eu sempre falo pro homem, uma das perguntas iniciais, o que tu está praticando esporte? A academia, deu. Associa alguma atividade cardio, digamos assim, associa uma corrida, uma natação, alguma coisa assim.
Então, o aumento da idade, claro, traz doenças em maior número que antes o homem não chegava a ter. Então, por exemplo, o câncer de próstata, ele é uma doença que aparece com a idade, certo? Ele não aparece naquela população de 30 anos. Ao passo que a doença, quando diagnosticada em indivíduos mais velhos, indivíduos com 78, 80 anos de idade, ela é uma doença muito indolente. Ela tem uma velocidade muito lenta, então dificilmente o homem morre dessa doença. É isso que eu ia lhe perguntar. Doutor, em algumas necropsias que são feitas pelos especialistas que fazem nessa área, eles relatam que muitas pessoas talvez morreram por outras causas, em caso onde um corpo tem que ser necropsiado, e os médicos percebem que ele tinha um tumor, alguma coisa nesse sentido. Isso pode explicar que muitas vezes as pessoas não têm sintoma e é uma coisa mais lenta do que numa pessoa mais jovem? Com certeza, com certeza. Hoje em dia também tem uma das formas de não vou dizer tratamento, mas segmento do câncer de próstata para uma população seleta, no aspecto de critérios, tá? Em que o indivíduo tem um diagnóstico de um câncer de próstata de baixo risco, PSA baixo, onde ele é acompanhado com uma ressonância, biópsias seriadas, exames de PSA seriado e outros exames. Ele consulta regularmente e isso se dá o nome de protocolo de vigilância ativa. Uhum. E é muito interessante, esse protocolo de vigilância ativa foi desenvolvido inicialmente nos Estados Unidos. O nome que se dá lá é Active Surveillance e tem cerca de 25%, pelo menos, dos pacientes americanos que são tratados dessa forma, ou seja, isso só prova uma coisa muito interessante: nem todo paciente com câncer necessita, no câncer de próstata, né, necessita ser operado. É muito importante a gente distinguir isso, porque fazer essa distinção, porque tem pacientes que têm câncer de próstata, câncer de rim, câncer de bexiga, de testículo, e cada doença tem um comportamento, cada paciente tem um comportamento, então a gente não pode generalizar. Sim. Doutor, tem uma outra questão, não é bem dentro da digamos assim, do mês do Novembro Azul, mas a gente tem que falar. Tem muitas pessoas com cálculo renal, e muitas vezes isso acaba, ou até uma próstata aumentada, quando diminui o jato, mais urina fica na bexiga, enfim. Esse acúmulo de urina na bexiga, o que ela pode causar quando isso fica muito tempo, fica uma coisa mais crônica? Sim, é muito importante. O acúmulo de urina, ele acontece por algumas doenças, por exemplo, que pode acometer tanto homens quanto mulheres. Bexiga neurogênica, aquela pessoa que teve um trauma raquimedular, que sofreu um acidente, uma queda de cavalo, um ferimento por arma de fogo, vinha descendo uma escada e mais simples, caiu, teve uma fratura ali do sacro ou do cóccix, e tem algum grau, não precisa ser uma fratura, ela não necessariamente fica paraplégica. Ela teve algum grau de comprometimento desse plexo ali, que fica nessa região do plexo sacro coxígeo. Então essa pessoa pode ter sintomas, alterações tanto intestinais quanto urinárias, mulheres e homens. Lesões de uretra, o indivíduo também, ele começa a ter sintomas do trato urinário inferior, mas a principal doença que dá esses sintomas ainda é o aumento benigno de próstata. Então, uma das situações que acontece é o aumento do resíduo pós-miccional. O que é isso? Como tu falou, né, Pedro? O indivíduo vai lá, urina, e daqui a 20 minutos está urinando de novo. Mais meia hora, urina de novo. Vai daqui até Porto Alegre, tem que parar 5 vezes no posto para urinar. Ou seja, esse indivíduo não está esvaziando bem a bexiga. Qual a primeira consequência? A alteração da anatomia da bexiga. Aquela bexiga vai ficando espessada. Geralmente pode ter uma hiperatividade do músculo da bexiga, o detrusor. Ele começa, além de estar com o resíduo que não é totalmente esvaziado, ele fica com vontade, mesmo com a bexiga um pouco mais vazia, às vezes ele fica toda hora tendo vontade de urinar, certo? Além disso, podem se formar cálculos, não só cálculos nos rins, são os mais comuns, mas também cálculos na bexiga e também infecções de repetição. Na mulher, infecção urinária, no homem, infecção urinária, e também no homem, uma das causas de prostatite é o acúmulo, o resíduo pós-miccional exacerbado. E doutor, porque em muitos casos isso pode prejudicar o rim?
Pode prejudicar o rim, com certeza, porque o acúmulo da urina muda a anatomia da bexiga, geralmente leva a uma dilatação dos ureteres e a última consequência, né, anatomicamente, é mudar a anatomia do rim. O indivíduo vai lentamente perdendo, vai diminuindo a questão algumas alterações anatômicas do rim e até mesmo vai alterando a função renal, podendo levar o indivíduo à diálise. Dr. Genaro Trojan, nosso famoso tintim no final, sempre com nossa água aqui. Mas para a gente terminar, o que significa água para o nosso trato urinário? Água é tudo, né? Água é tudo. Previne tudo. Ainda mais para o paciente que tem cálculo. Geralmente são os mais teimosos, os que menos tomam água. Muito bem, nós conversamos com o Dr. Genaro Trojan, médico urologista, especialista, cirurgião também. Muito obrigado pela tua visita. As imagens do Arauto Saúde, as imagens e os áudios foram da Milena Miller, nossa colega do Criativo, rainha do município de Veracruz. Um abraço para você, Milena, obrigado pelo trabalho também, a toda a equipe do Criativo do Grupo Arauto. Nós queremos mais uma vez lembrar, esse programa vai estar em instantes em formato podcast, no Spotify da Arauto, também vai estar em formato podcast no portal Arauto. Grande abraço e até a próxima edição. Obrigado, Dr. Genaro Trojan, pela visita. Um abração.